Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Rocha, professor de Sociologia. Essa é uma aula voltada para os terceiros anos. E a aula de hoje vai abordar sobre totalitarismo e autoritarismo. São duas formas de governo. Então, a habilidade que a gente vai falar hoje é compreender o conceito geral do Estado e suas formas. Objetivo de conhecimento: Estado e governo, formas e sistemas de governo. Então, o que é o totalitarismo versus autoritarismo? São formas de governo e elas têm algumas características em comum. Tá? Então, para destacar essas características em comum, a gente fala primeiro desprezo pela democracia. Então a gente sabe que existe a democracia, que a gente chama de democracia liberal, que existe uma série de regras, uma constituição, garantias dadas aos cidadãos, etc. Tudo isso é desprezado por esses dois sistemas, inclusive a questão de liberdade partidária, liberdade de pensamento, etc., que são garantias individuais. Então, eles desprezam as garantias individuais. Então, existe uma propaganda política. Tá? Então, eles, para se autopromoverem, eles fazem propaganda política muito forte. A gente pode lembrar aqui na ditadura militar do Brasil, ame ou deixe. Então é uma forma de o governo se autopromover a centralização do poder executivo. Então a gente sabe que Montesquieu, prevendo justamente a possibilidade de um só ficar no poder, ele dividiu o poder em três. Teoricamente, ele criou a divisão dos três poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Então isso acontece, a gente tem esses três poderes justamente para que o poder não fique concentrado nas mãos de um só. No entanto, esse tanto totalitarismo como autoritarismo concentra todo o poder nas mãos de um só, do poder executivo. Beleza? Nacionalismo, então a valorização é muito forte, posso dizer que exacerbada, do nacionalismo. Então, da nação, etc. A nação está acima de tudo e de todos. O Estado centralizador, isso é, esferas, isso acontece mais no totalitarismo do que no nacionalismo, no autoritarismo. No entanto, acontece em ambos. O Estado toma frente de diversos setores da vida econômica, social, etc. Tá? Há um posicionamento comum, um inimigo comum. Então, tem um inimigo comum que muitas vezes é criado, seja uma ameaça comunista, uma ameaça capitalista, etc. Então, em cima de um inimigo comum, você consegue mais facilmente aglutinar as pessoas em torno do seu projeto. Censura dos meios de comunicação. Então, isso é muito forte, tá? É uma forma de eliminar as ideias dos inimigos, etc. Você controlando esse processo. Ele é muito importante, tanto no totalitarismo quanto no autoritarismo. Não importa muito se é de esquerda ou de direita, existe
modelos tanto autoritários como totalitários de um lado e de outro, tá? Então isso não importa muito. A gente poderia dizer hoje que a Venezuela se coloca como um governo autoritário, mas também outros países, historicamente, que não tem nada a ver com a Venezuela, que, como o Brasil, por exemplo, que já teve um governo autoritário. Então isso pode se dar de um lado como de outro. Da mesma forma, totalitarismo, a gente tem de um lado a Alemanha, que se coloca acima do capitalismo e mesmo do socialismo, e a União Soviética stalinista, que é socialista, se diz socialista, tá? Então qualquer tipo de pessoa que pense diferente do governo, há uma repressão ideológica, política contra essas pessoas, tá? Então, qualquer que se coloque como inimigo, como opositor, que tenha ideias diferentes e troca a liberdade das pessoas, a liberdade pela segurança. Então, assim, a gente pode colocar um toque de recolher, a gente pode dizer que você não pode ter a oportunidade de manifestação, passeatas, etc. Tudo isso é proibido, mas a gente oferece em troca segurança. Essas são as características comuns desses dois tipos de sistemas políticos. Agora, vamos falar um pouquinho do autoritarismo. O autoritarismo geralmente liga às ditaduras militares, embora nem sempre seja uma ditadura militar. Tá? A gente teve vários no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Espanha, em Portugal. E os direitos políticos são caçados porque se afirma o risco que o país está correndo. Então, com esse risco, é preciso criar um estado de exceção, onde temporariamente esses direitos individuais, etc., são extintos. Inclusive, pluripartidarismo e etc. Então, embora a gente pense que a ditadura seja uma ditadura militar feita pelos militares, ela não é só feita pelos militares. Existe um apoio de uma elite que, em determinado momento, se sente em risco, seja pelo avanço das classes populares, etc., pelos direitos dessas classes, e se coloca como essas elites apoiam a ditadura militar. Então, por isso a gente fala de ditadura civil-militar. Então, nem sempre os sistemas autoritários são militares, etc. Tá? Também outra coisa, a gente percebe que durante aquela década de 60, 70, muitos países tiveram ditaduras militares. E muito influenciado mesmo pelos Estados Unidos, por causa que existia uma guerra ideológica entre União Soviética socialista e Estados Unidos capitalista, os dois grandes blocos. E os Estados Unidos, para tentar conter o avanço das ideias socialistas em diversos países, apoiam, nesse momento histórico, ditaduras militares. Nacionalismo, valorização da nação, de uma ideia de nação, desenvolvimento da nação, etc., é muito importante também nesses dois tipos. Beleza? Vamos lá. Totalitarismo. Quando a gente fala de totalitarismo, a gente lembra na Alemanha
nazismo de Hitler, na Itália o fascismo de Mussolini. Aí há controvérsia, alguns autores não consideram esse regime totalitarista, mas outros consideram, então a gente ainda considera, tá? E a União Soviética do Stalin, de Joseph Stalin. Então vamos lá. E a diferença dos dois? E difere dos dois? Então vamos lá. Se no autoritarismo é possível que eu tenha mais de um líder, então a gente pode ter uma sucessão de líderes. Por exemplo, no Brasil, a gente teve diversos presidentes militares. E o que não aconteceu necessariamente em outros países. Tiveram autoritarismo também, como Paraguai e Chile, eles tiveram um só. Tá? Mas pode ter mais de um. Enquanto no totalitarismo há um único líder de caráter messiânico. Aí eu vou falar um pouquinho mais que é isso aqui na frente, um pouquinho mais na frente. E há o culto à personalidade. Tá? Se de um lado é possível ter mais de um partido, como no Brasil, a gente tinha 2 partidos, a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, a oposição consentida. E é claro que isso é aparente, tá? Vou explicar por quê daqui a pouco. E do outro lado a gente tem um partido único, um único partido. Se a gente tem um único líder, a gente também tem um único partido. A gente tem a obediência à autoridade de um lado, autoridade como construída, mas de outro a gente tem a obediência ao líder, é o líder. E se de um lado a gente tem um certo ar de liberdade, e para isso, embora seja enganoso, tá? Mas a gente pode criar 2 partidos, a gente pode manter a gente não controla diretamente a vida das pessoas, as pessoas têm um certo grau de liberdade para escolher a religião que querem frequentar, escolherem o que gostam, etc. No outro lado, no totalitarismo, há um controle total, psicológico do indivíduo. Então, algumas características próprias do totalitarismo. Então, a primeira é um líder único, messiânico. Messiânico é aquele que... Messias vem de... A mesma palavra Cristo e Messias. Cristo e Messias têm a mesma origem. Significa o Salvador, o escolhido. Então é um líder que se coloca como Salvador da nação. Grande Salvador. Carismático, porque ele tem um discurso forte. E cesarista. Tá? Por quê? Por que cesarista? Porque o cesarismo é uma característica onde ele se coloca acima das classes sociais, acima de todos, das diferenças entre classes sociais. E aí eu trouxe um pedacinho do discurso do Hitler, 2 partes, 2 pedaços, e observem a devoção do povo, como as pessoas se comportam frente a esse discurso. Werden wir auch künftig nur auf ihre Befehle warten. Und wir Kameraden kennen nichts anderes, als die Befehle unseres Führers auszuführen und zu beweisen, dass wir die Alten geblieben sind. Unser Führer, Adolf Hitler, sich meine Kameraden,
zusammen für unser Deutschland. Ich habe keine abgelehnt, niemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen zu einer Einheit, zu einem Fleisch, einem Flottheit, einem Trotz, einer Einigkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht des Selbst erhielten, sondern selbst den Schlachten. Und der deutschen Jugend der Zukunft wünschen ist etwas anderes, als was die Vergangenheit sich gewünscht hat. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Und es ist uns gelungen, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben. Und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist der größte Tag dieses Jahrhunderts für unser Volk. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft blank und rank sein. Blank wie Spinthunde, schön wie Leder und hart wie Krückstein. Bem, nesses 2 vídeos deu para perceber, tanto, por um lado, como as pessoas ficavam vibradas no discurso dele, como as pessoas saudavam ele, como a forma que ele discursava, ele se colocava, usava as palavras que ele usava, as afeições dele, etc. Então vamos lá, vamos à frente. Opa! E outro conceito é eliminar o inimigo. Baseado nas ideias de um teórico alemão chamado Carl Schmitt, ele fala sobre a necessidade de criar um inimigo. Para um líder se fortalecer, ele precisa ter um inimigo ao qual ele se opõe. Não importa se esse inimigo seja real ou apenas uma invenção, mas é preciso se opor a um inimigo, assim aglutinando as pessoas, e isso é uma característica muito forte, tá? É preciso ter um inimigo, é preciso eliminar fisicamente este inimigo. Então, tanto Hitler quanto Stalin fizeram isso, tá? Eles mataram milhões de pessoas, mas, por exemplo, Stalin, ele concorreu à indicação do partido para ser presidente contra Trotsky. E quando ele ganhou, Trotsky fugiu para o México. Mesmo assim, ele mandou uma pessoa que fosse lá e eliminasse Trotsky. Da mesma forma que mesmo as pessoas que o apoiaram, em algum momento, por uma necessidade, às vezes porque essas pessoas simplesmente não apoiavam mais, ou até mesmo por uma necessidade prática, ele eliminou todas as pessoas, eliminou muitos dos seus apoiadores. E quando você elimina o inimigo, você cria nas pessoas um certo medo. Isso é uma questão psicológica, certo? Então você cria a política do medo, que é uma característica muito forte desse sistema de governo. E para terminar, a gente pode falar da propaganda. Então se cria uma narrativa falseada. Então você cria bandidos, como aqui você vê o judeu que vira o inimigo da nação. Você cria a ideia de um super-homem, nazista, etc. Tá?
Então, ou mesmo um líder, um Hitler poderoso, etc, etc. Então você cria uma história falsa, falsos mitos e uma propaganda forte que, de certa forma, ajuda no crescimento desse sistema. Essa aula teve como objetivo que a gente conhecesse esses dois tipos de regime político, que a gente conhecesse seus riscos, seus perigos. E é isso, pessoal. Então, até a próxima.